pergunta da Mariana é no YouTube, então eu tenho que ler, porque o povo do Instagram não está lendo. Pastora querida, como administrar a ansiedade que vem com tudo que está acontecendo e o medo que quer nos prender? É uma luta diária conter tanto medo como a ansiedade. Então, nós não estamos aqui, Mariana, para trazer nenhum desses, nem o medo, nem a ansiedade, mas o medo e a ansiedade já estão aí por tudo que está acontecendo. Verdade, verdade. Hoje eu recebi uma dessas notícias que a gente recebe de uma cientista. Eu posso abrir aqui, enquanto estiverem falando, eu vejo o nome da cientista, muito renomada, e ela disse assim, esquece, quando a gente estava na pandemia, a gente falava de novo normal, mas esquece o voltar ao normal em algum momento, mesmo que a pandemia esteja, ou que ela pseudo acabe, ou que ela tenha uma calmaria, nada vai voltar ao normal, porque sempre vai explodir alguma outra coisa. Está falando em termos de doenças, tá? E então, o medo e a ansiedade se você não me ouvisse, se você não ouvisse essa mesa, já estaria no ar, o medo e a ansiedade. Como administrar isso? Exato, por isso que eu fui para Oséias. Porque se a gente entender o que a gente tem que fazer, porque as pessoas estão... Lembra que eu falei para vocês? Não adianta neste momento que tudo está para acontecer e tudo está acontecendo, você querer entender de taças, trombetas, verdade, de selo, de duas testemunhas. Isso eu vou dar aula em escatologia. Apavorado, né? Eu vou dar aula em escatologia. Porque você vai ficar desnorteado, você vai ficar tão focado no que vai acontecer que você não tem estrutura para enfrentar o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer, gasta teu tempo estudando. Estou dando aula de Daniel, em seguida eu vou dar aula do livro de Apocalipse. Aí você que quer saber detalhes, vai para a aula. Você que quer saber como lidar com os problemas do dia a dia, vamos ouvir agora, né? Vamos ouvir o que Jesus falou. Por isso que, gente, quem acalma a gente é Jesus. Mateus 24, ele dividiu direitinho. A gente vai daqui a pouquinho para lá de novo. Ele dividiu, até aqui é a igreja, daqui para cá a igreja não está. Então fica calmo, respira fundo. É o ID, se concentra no ID, se concentra em ir pelas nações e anunciar, ou ir pelas ruas da cidade que você mora e anunciar Jesus. Bom, mas Oséias 6, versículo 1, ele está falando o quê? É uma responsabilidade tua. E você vai ver que ele vai estar falando da volta de Jesus. O que é que você tem que fazer? Venha, voltemos para o Senhor. Primeira frase. Venha e voltemos para o Senhor. Será que este é um aviso apocalíptico? Eu pergunto para vocês. O que a gente encontra de aviso para a igreja de Laodiceia? O que nós encontramos para 7 igrejas de Apocalipse? Volte ao primeiro amor. Então, isso aqui, volte. Então, não olha para o teu vizinho, não olha para o teu cônjuge, não olha para os outros, olha para você. Uma pessoa avivada incendeia uma casa, incendeia uma igreja, incendeia uma instituição. Uma pessoa como Daniel, ele virou de ponta cabeça aquela estrutura toda da Babilônia. Então, o que é que você tem que fazer agora? Voltar ao primeiro amor. Paixão pela palavra, paixão pelas profecias, paixão por orar, pela presença de Deus, pelo teu devocional, despertar em você. Eu estava falando numa pregação aqui. Quando você é recém-convertido, você acha que a tua igreja é perfeita, o teu líder é perfeito, e as pessoas que estão ao teu redor são perfeitas. Conforme os dias vão passando, você vê que ninguém é perfeito. Mas agora, eu não estou falando para você se enganar, mas tem um renovo de amor. Quando a gente ama, a gente sabe que aquela pessoa tem defeito, mas você releva, porque o amor é muito maior. Então, o que eu digo? Voltar a amar uns aos outros. Voltar a amar a família, investir na família, voltar a amar os líderes, a despeito dos defeitos. E eu queria só nessa primeira, aqui eu passo a bola, só nessa primeira frase. É o chamado de João Batista. Pastor, eu tenho realmente a pergunta da nossa ouvinte aí, está assistindo, seguidora, está seguindo assim, o podcast. É muito pertinente, porque eu lembro uma vez que eu estava no início da pandemia, conversando com alguns jovens, e eles estavam realmente um pouco desesperados com toda a situação pandêmica. Até então era no início do
todos os acontecimentos, ninguém tinha uma noção, então realmente a ansiedade tomava conta. E eu lembro que eu cheguei para esse jovem e falei, olha, a gente precisa compreender que os acontecimentos que estão sendo desencadeados, sendo ligados eles profeticamente, você não pode ficar preso a isso e paralisar a sua vida, né? Eu acho que aí que entra o papel da igreja, né? Entra o papel de você realmente conhecer o teu Deus e conhecer um Deus que tem zelo para com seus filhos. E eu lembro disso também porque a minha filha mais velha, a Ana, eu lembro que quando às vezes eu começava a falar sobre Apocalipse e falava sobre o fim dos tempos, sobre os acontecimentos proféticos, uma vez eu terminando uma pregação, ela veio, pai, eu não gosto quando você fala de Apocalipse. Aí eu falei assim, mas por quê, filha? Ela falou assim, não, pai, porque eu quero ter meu futuro, eu quero dançar 15 anos, eu quero casar, eu quero planejar, eu quero ter minha profissão. E eu tranquilizei ela, porque eu falei assim, filha, você tem que entender que uma coisa, os acontecimentos proféticos, eles estão desenrolados, encadeados na Bíblia, justamente para que você marque o seu tempo. E eu acredito muito que a gente precise, sabe, desmistificar que às vezes a pessoa, quando começa a falar de Apocalipse, e a igreja ela se perdeu um pouco nisso, eu acho, que ela dá um pouco de pânico, quando na verdade nós temos que entender que o Apocalipse é o final da história feliz. A gente consegue entender através das profecias que o Deus que a gente serve é um Deus que tem zelo para aqueles que o amam, né? Aqueles que guardam os mandamentos. E isso é muito importante para que você não fique preso a simplesmente a imagem catastrófica que muitas vezes é pintada por alguns. É claro que as coisas podem e vão ser ruins, mas se você entender que Deus é um Deus que te ama, né, que Deus é um Deus que tem relação de proteção, de paternidade, de guarda, você tem essa facilidade. Você sabe que todas as coisas vão cooperar para aqueles que amam e buscam a Deus. E eu falei isso para minha filha, e eu falo sempre para ela, eu falo assim para ela, filha, você não pode ficar preocupada com o Apocalipse. O Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro lindo. É como você estivesse vendo um filme e você já sabendo o final da história. Você sabe que todas as coisas tem aquelas cenas mais de suspense, aquele drama, mas você sabe que no final vai dar certo. No final as coisas vão acontecer boas, vão ser coisas boas que irão acontecer. E eu acho que as pessoas que às vezes se pegam nesse ciclo de ansiedade gerado por as notícias, digamos assim, cataclísmicas, né? E essas notícias mais pesadas, elas ficam presas porque elas não têm a certeza. Então, eu acho que trazer a tranquilidade sabendo que Deus está te guardando. Agora, eu posso fazer um comentário dentro do que o João está falando? Sim, claro. Creio que os seguidores é uma curiosidade. Isso que o João está falando da filha dele é muito pertinente, porque a nossa geração, a minha geração, tinha todo um temor dessa volta de Jesus, que Jesus ia voltar e a terra ia ficar destruída. Então a gente cresceu com isso. Eu lembro que uma vez teve Eu segui a Deus mais por medo do que por obediência, por amor. Eu falei, meu Deus, a lua cobriu o sol. Né? Eclipse. Um eclipse, né? E aí o bairro inteiro ficou em pânico, porque estava ficando todo escuro, e a gente colocou bacia, aquela coisa toda para ver. Então, a nossa geração cresceu com esse temor, com esse medo, porque a pergunta da Mariana vai de encontro a isso, o medo e a ansiedade.